Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Dizendo é que Paracuru, como qualquer cidade do mundo, tem suas identidades, tem suas práticas, suas formas de viver, suas características, suas vocações. E essas vocações são muito importantes, elas precisam ser reafirmadas e não apagadas. Se Paracuru ficar igual a qualquer cidade litorânea, Paracuru perde. Paracuru morre simbolicamente. Eu estou dizendo então que a economia criativa é uma economia simbólica. Ela trabalha com o valor dos símbolos, daquilo que é agregado a uma marca. Paracuru dança. Paracuru dança graças a uma grande liderança chamada Flávio Sampaio, que fez um trabalho e vem fazendo, e esse trabalho já é geracional, em transformar uma cidade de pescadores numa cidade de meninos que podem pescar também, mas também dançam. E esses meninos podem tudo, eles podem trabalhar também na área de tecnologia da informação, eles podem ser professores de escola, eles podem ser comerciantes, eles podem ser artesãos, mas eles dançam. E quem dança tem humanidade para o resto, para o esgoto, para a violência, para o trato com a mulher, para a misoginia, para a violência, para o tráfico de drogas. A dança pode ser um instrumento civilizatório, que coloca você num outro patamar de cidadania, uma tal de cidadania cultural, artística, que a escola tem uma tarefa. Então a escola de Paracuru tem que ser diferente das outras escolas dos outros municípios. Uma escola que desde a tenridade coloque a arte dentro da escola, como tradutora do cidadão que você quer formar depois. Essa marca do dançar é uma marca que agrega valor a Paracuru e que distingue Paracuru dos outros municípios do Ceará. A economia criativa é essa economia que presta atenção e que ela quer formular políticas públicas para a etapa da criação de bens e serviços, para a produção daquilo que é criado, portanto, tudo que eu crio eu tenho que produzir. Depois eu tenho que pensar na etapa da comercialização, da difusão, do compartilhamento, até da exportação, se for o caso, para nós chegarmos ao consumo desses bens e serviços criativos. Então, apostar numa educação, honestamente, eu vendo Flávio Sampaio não vai ficar paciente, nós todos vamos embora, né? O problema grave desses processos é encontrar quem vai continuar. É o legado e são as pessoas, os mais jovens, que vão dar continuidade. E Flávio já formou muitas pessoas que já estão, eles já são professores. Isso é que é admirável no trabalho do Flávio. Eu tiro o meu chapéu, eu sou fã daquele rapaz, porque ele é uma pessoa assim que ele conseguiu uma coisa rara. Ele transformou de uma atividade privada aquilo numa política, uma política pública. Pública porque não é necessariamente do governo. É uma política que ele construiu na sociedade civil, dentro da sociedade civil, com os meninos, com as meninas que estão ali. Esses têm autoestima, esses entendem que o que eles fazem é muito importante. E romperam preconceitos, romperam com os velhos imaginários. Menina é para dançar, isso nem é coisa de homem dançar, para que é isso, não sei o quê. Tem tanto pensamento conservador, machista, trevas, e Flávio vem com a sua luz e diz assim: dançar é do ser humano.
derrubar. A gente precisa realmente de planejamento estratégico, é preciso realmente definir um plano que tenha qualidade intrínseca, é preciso monitorar o plano, porque isso também dá trabalho, é preciso ter indicadores, ter metas, para que a economia criativa possa avançar em Paracuru. Se você não tiver uma governança, uma gestão pública também aberta, né? Uma sociedade que seja capaz de compreender do que é que nós estamos falando, não é? Fica difícil, não é fácil, porque a vida leva você a repetir o que você já faz. Então, se você pega o peixe, a escama de peixe, e suja a praia, porque você acabou de limpar o peixe para vender, se ninguém lhe disser que aquilo ali é um problema, a cultura também mantém as coisas. E aí você precisa mudar culturas e hábitos culturais. Isso é só a educação que faz. O pessoal da área de restaurantes, né, para explicar para eles o que é essa economia criativa e em que medida essa dança pode estar presente e ser um fio condutor de todos os restaurantes e realmente criar uma qualidade gastronômica que seja reconhecida dali. Ou seja, é preciso pensar os setores da economia criativa e melhorá-los todos, né? Sim. Agora, criar uma marca com alguma coisa que os outros não têm. Sim. Eu penso que a dança é a grande marca de Paracuru. Não estou dizendo isso de uma forma gratuita, é porque percebo nisso um valor agregado imenso e subestimado ainda. Apesar de todo o trabalho magnífico do Flávio e da geração de dançarinos que Flávio tem formado e o esforço que ele tem feito, talvez ainda os governos municipais não tenham se dado conta do tamanho disso. Há muitas cidades no mundo que vivem da dança. É preciso que o prefeito que vai chegar lá apoie o Flávio no sentido de dar para ele as condições para pesquisar e ter uma informação mais clara das relações entre a dança e o comércio, a economia, os empreendimentos da gastronomia, o turismo. Se você não tiver isso, e isso tudo é muito fácil de fazer, quer dizer, você tem questionários, tem metodologias já bem. Criar um plano de marketing, pensar a tecnologia dentro disso, atrair alguns parceiros, fazer algumas visitas, criar parcerias de Paracuru com outras cidades da dança do mundo. Eu não ficaria só pensando para dentro do Brasil, não. Eu ia para trás da dança onde se dança no mundo e eu ia começar a fazer um festival de dança onde esses dançarinos pudessem vir, porque tanto os produtores culturais precisam pensar grande para fora e não ficar só esperando o prefeito se mexer, porque recursos só do município, os municípios são pobres, né? É preciso bons projetos e encontrar parceiros de fora. Perfeito. Tudo isso é a favor de Paracuru e distingue Paracuru do resto. Paracuru é um brinco, é uma joia rara na coroa. Então, é uma questão de, primeiro, e aí lhe digo, e é uma questão importante para a gente dizer para os ouvintes, a gente tem que gostar da gente. O grande papel de uma política pública, portanto, deveria ser de que a gente estimulasse as pessoas a valorizarem o que elas são. Nós precisamos botar Paracuru no mundo global, entendendo que Paracuru tem suas características locais, né? Digamos assim, é o fermento, né, de uma nova Paracuru. Agora, Paracuru precisa se preparar e os seus habitantes para disputar numa arena difícil sobre que vida Paracuru quer ter. Qual é a qualidade de vida que os paracuruenses querem? O que é o bem viver para Paracuru? Não é? Por exemplo, deixar que todo o litoral seja dominado por uma série de investimentos imobiliários que vão destruir, que vão tornar insustentável aquele bioma do litoral. É só reconhecer, por exemplo, que talvez a Secretaria de Cultura lá também entenda o que quer dizer economia criativa, porque é possível uma economia
de inclusão, uma economia sustentável, uma economia distributiva que não seja concentradora, porque não adianta fazer aquele showzão na época do São João, do Carnaval, trazer a banda de fora, chamar lá tem um pessoal que traz o paredão e põe ali, tudo vem de fora, nada fica, é totalmente insustentável, é totalmente excludente. Aquilo, na verdade, não é uma economia benfazeja para o município. Paracuru também tem que formar empreendedores, até da dança, porque eu preciso juntar a linguagem artística com o negócio dança. Para poder gerar renda também. Exatamente. Paracuru tem essa marca da dança. Essa marca da dança é uma marca, é o que hoje a Unesco chama de soft power, o poder brando que está ligado à marca dos lugares. Paracuru tem essa marca, é uma marca importantíssima. Talvez dos poucos municípios do mundo onde essa relação entre a jangada, a pesca e a dança é tão próxima. Eu não conheço nenhum lugar onde isso aconteça. Isso precisa ser trabalhado como soft power, como uma marca do município. Né? O município precisa saber também traduzir essa marca para um turismo qualificado. Né? Trauma Paracuru inusitada, porque praia, sol e areia, toda praia tem, mas a dança, não é? Só Paracuru tem. Então, em que medida eu posso traduzir isso também no artesanato que tem uma relação com isso? Como é que eu posso fazer que a gastronomia dialogue com isso? Como é que a música aparece como uma atividade essencial para a dança? E os games? Aí eu vou logo para a tecnologia, lá para a ponta, para dizer que hoje os jogos eletrônicos no mundo são os setores mais lucrativos da economia criativa. Agora, o município que fizer isso bem, que construir bem o seu soft power, vai ter um turismo de qualidade, vai conseguir aumentar e fazer crescer sua diversidade cultural, em vez de acabar com ela, vai avançar nos setores da economia criativa como um conjunto, porque é isso, eu não posso pensar a dança sem pensar o teatro, sem pensar o cinema, sem pensar o audiovisual, sem pensar a gastronomia, sem pensar o artesanato. Tudo está ligado. Esse slogan, ele possa estar significativamente representado no cotidiano da cidade. Tá entendendo? Porque agora nós já dizemos, Paracuru é a cidade da dança, mas aí a gente tem que intensificar algumas ações que a gente tem que criar, eu acredito assim, né? Estabelecer assim, determinadas ações que vai intensificar isso. Por exemplo, o programa de rádio é um. E quando às vezes a gente diz isso, nós mesmos da dança dizemos isso, fica parecendo uma coisa antipática, parece que a gente quer se sobrepor aos outros grupos culturais da cidade como uma imposição nossa da dança. E não é, porque é uma questão de tempo, é uma questão de trabalho, é uma questão de divulgação, de como a gente conseguiu atingir a um público, uma esfera muito maior, de como a gente conseguiu atingir a imprensa, de como a gente conseguiu atingir a universidade, as pessoas que pensam o pensamento da dança, a dança como expressão. Né? Hoje Paracuru é uma cidade que está na boca de qualquer pessoa da dança no Brasil. Qualquer pessoa no Brasil conhece a palavra Paracuru. Então, assim,
Isso foi a dança quem fez. E os outros grupos culturais aqui de Paracuru, às vezes eles não têm essa compreensão. Eles têm a visão da cidade, do que acontece aqui dentro da cidade. Tem muita coisa da escola de dança, da companhia de dança que a cidade não sabe. Muita coisa que a gente acha, né, Miliane? Que a gente acha que a cidade conhece, que a cidade sabe, não sabe. O próprio prédio da escola, a gente viu professores da rede pública que nunca tinham ido lá. A Tonha falou uma coisa, a cidade que dança, e ela disse o seguinte: para que se transforme numa força transformadora e inclusiva de Paracuru, nesse mundo sofisticado que vai se originar, porque Paracuru está entrando num ciclo industrial muito grande, que é o Porto do Pecém, e da região metropolitana de uma megalópole que é Fortaleza. Então nós vamos disputar espaço como cidade com outras cidades da França e todos os lugares do mundo onde tem dança. Então esse slogan ele tem que ter brechas. A Tonha falou muito claramente que é ação, é o movimento. Que atitudes elas são refletidas no comportamento dos moradores, que eles incorporem, na verdade, esse sentimento de que Paracuru é a cidade da dança. Porque em nós isso já está fundamentado. Ela né? Agora, existem exemplos, como o Flávio acabou de dizer, tem professores que não sabem, nunca tinha ido à escola. Então, que pertencimento ele tem desses loucos, dessa dança? Para que eles se apropriem também desse mesmo pensamento que nós temos. Aí vamos dizer, eu penso que o programa de rádio, nesse sentido, vai fortalecer muito. Mas eu posso, por exemplo, criar um programa de visita às escolas, no sentido de uma classe mais assim, de grau, discutir aquele livro daquela menina, tá entendendo? Aquele livro da menina não, daquele rapaz do Crato, que veio, aquele livro, ele é assim um norteador de muita coisa. Inclusive porque ele fala mesmo de descolonização, tá entendendo? E o papel que a dança tem nesse aspecto e em todos os aspectos. As escolas municipais também podem ter dentro da sua disciplina de arte uma visita guiada à escola de dança com as suas turmas. Para levar os alunos, como a gente fez uma vez, um espetáculo fechado para as escolas. Então durante a semana a gente fechou o Passarinho, né, que era um espetáculo infantil com crianças, pessoas com deficiência. E a gente convidou a escola do Pompilho, né? Então a gente fechou grupos escolares para assistirem os dias específicos. Então eu acho que isso deveria ser uma rotina dentro da educação para levar essas crianças, esses adolescentes, as famílias e os professores. Porque os professores estão incorporados nesse movimento, porque é o seguinte, onde eu estou fazendo uma suposição. Onde estaria o fato da dança ser importante como um guia para a nossa identidade, para a nossa disputa no mundo globalizado, industrializado e metropolitano, como é a nossa realidade hoje? Tá, na formação. Você se forma naquele destino, em busca daquele destino. Segundo, a qualidade. Você não é amador. Você está disputando entre os melhores. Essa é uma coisa fundamental. Você a dança. A dança, ela sinaliza, a dança em Paracuru sinaliza que ela não é amadora. Ela não é simplesmente um projeto social. Ela é um projeto transformador de uma sociedade inteira. Isso é o que eu estou colocando como tese. Ou seja, para a tese do Paracuru Cidade que Dança. Zé, o que você está falando, nós propomos para a Secretaria da Cultura, nós estamos propondo, inclusive. Uma conversa que nós já tivemos na escola, com os nossos professores. Na verdade, a gente vem fazendo isso desde antes da pandemia, de transformar o nosso projeto político-pedagógico. A gente consegue atender 200, 250 crianças e a gente acha que podia fazer mais. Que a escola de dança podia ser uma escola aberta,
a população da cidade. Então a gente transformou assim. Aquilo que depende de um laboratório, que depende de um lugar físico, a gente, e de uma certa continuidade de pensamento, a gente está deixando como prática de dança para o aluno da escola de dança. O que for teórico e que a gente puder dividir com a cidade, partilhar com outros grupos, com outras entidades, com outras associações, com outras escolas, a gente vai partilhar. Exemplo, a gente tem aula de História da Arte. Tem muita gente aposentado, por exemplo, que gostaria de fazer um curso sobre a história da arte e que vai para a internet, e isso é caro, e que a gente poderia abrir na escola de dança uma participação. Então, assim, é isso que a gente está pensando, de abrir os nossos cursos teóricos para outras entidades da cidade, para outras pessoas. A gente tem oficinas socioeducativas, onde a gente trabalha o comportamental da criança, né? Ali a gente trabalha a sociedade, o comportamento, a visão da criança de mundo, a sua relação com o sexo, a sua relação com as drogas, todas essas questões. E a gente vê que outros projetos sociais da cidade não têm possibilidade de fazer. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter as nossas crianças que naquele ano específico vão passar por aquele estudo, e a gente vai abrir para os outros projetos sociais que eles possam participar dentro da nossa escola dessa disciplina, com a supervisão do IFC Campus de Paracuru, IFCE, que vai supervisionar pedagogicamente, e nós já fizemos esse acordo. A ideia da cidade que dança, eu vou repetir, eu estou tentando seguir aqui o raciocínio da Cláudia Leitão. Ela disse, olha, eu acho que vocês têm que trabalhar essa ideia da cidade que dança no simbólico, no orgulho do povo de Paracuru, na busca de um mundo melhor do povo de Paracuru, na busca da cidadania. É tanto que ela sugerir que nas coisas simbólicas, por exemplo, placas, identificações da cidade, outdoors, você fosse pregando essa ideia. Nova Olinda, isso. Para quando a pessoa chegasse em Paracuru, a pessoa que vem de fora, a pessoa que não conhece, que não é de Paracuru, a pessoa já entrasse em Paracuru buscando uma identidade dessa cidade. Isso é muito importante, né, Toninha? Porque é a partir daí... É a superestrutura. Porque só voltar o seguinte, a ideia, aí vocês têm toda a razão, porque desperta notas, segmentos da arte, da cultura da arte, uma ideia de que se resume a dança. Não. O que se resume a tudo nós somos uma cidade capaz de nos introduzir no mundo de hoje, globalizado, sofisticado, tecnicamente sofisticado. Nós somos capazes de nos introduzir com qualidade e disputarmos espaço entre eles. Nós somos capazes de conquistar ganhos, inclusive de renda, a partir da nossa ideia. Então a ideia da cidade que dança era isso, que a Cláudia Leitão, eu estou repetindo aqui porque não é da minha autoria. Chegou lá em casa, que ele já tinha começado o movimento com os meninos que, né, tinham ido em busca dele para aprender dança, né? Aí, quando ele chegou lá em casa para conversar comigo, ele me disse da criação dele, né? Aí eu idealizei logo assim, eu fui jogada, não sei para onde, que eu tive um boom, assim, na minha cabeça. Eu confesso assim, com humildade, não é nenhuma coisa assim a mais na vida da gente, não. Mas sua mente faz assim, boom. Já viu além. Isso em 2003, mais ou menos, né?
Então, eu disse, Flávio, você não está só. Aí eu comecei a fazer umas conjecturas comigo, assim, eu estou na Secretaria de Educação, né? Quer dizer, Flávio, você não está só. E eu também sabia que ele teria apoio do prefeito Ribeiro. Aí então eu disse, nós vamos começar. Agora, a obra que o Flávio estava iniciando, ela era muito grande. E ele não aceita muito isso, mas naquele momento eu já vi, porque é exatamente a transformação. E eu disse no dia que nós fomos entregar o certificado, tá entendendo? Não é querendo fazer nenhuma louvação ao Flávio, mas o reconhecimento é necessário. Aí então eu disse, Flávio, nos últimos tempos, porque eu não quero negar o trabalho dos padres, eu não quero negar o trabalho dos prefeitos e de ninguém que trabalha, mas nos últimos tempos, ninguém fez mais pela cidade, por essa cidade do que você, porque você transformou essa cidade. Ele ficou meio acanhado e não gostou muito dessa frase, e depois ele me disse, ele me cobrou isso. Eu disse assim, eu não retiro essa frase. É lógico que ele não fez só, ele fez inclusive com a comunidade. Ele fez com os pais, com as mães, com os bailarinos, com o poder público. Mas a vinda dele para cá trouxe essa oportunidade para a nossa cidade. E a gente não pode negar isso. O Helder, ele tem essa abertura na Marasol para criar coisas. O programa Paracuru, Minha Terra, Minha Gente, eu imagino, apesar de ser o produtor dele e tal, eu imagino que o objetivo dele é levantar a memória de quem viveu aqui em Paracuru e essa memória se transformar também numa resistência, numa capacidade de resistir à avalanche demográfica que nós vamos sofrer. Porque nós estamos nas imediações de um projeto demográfico. O que é um projeto demográfico para o povo entender? É um projeto que as pessoas vão correr para cima desse lugar, vão querer morar lá, porque vão buscar mais oportunidades lá. Aqui vai ser uma terra de oportunidade, com todo o drama que tem nos nossos países pobres, que acha que tem um Canaã e não é. Acha que está migrando para um lugar que tem tudo, chega lá e vai ser um projeto para criar miseráveis e violências e isso quem está vendo às vezes nas cidades brasileiras. Mas o que é importante é que, na época, Paracuru, Minha Terra, Minha Gente, era exatamente para pegar o pescador que estava sumindo, desaparecendo, o pescador do curral, pegar o trabalhador da roça, pegar o... Né? Essa é a ideia do Paracuru, Minha Terra, portanto, ele era baseado numa entrevista. Um programa sobre dança, esse programa, eu estou entendendo, Flávio, que ele quer vincular um valor simbólico. Ou seja, Paracuru pode ser muito maior e pode enfrentar esse mundo em transformação com qualidade. O que está embutido nisso? Está embutido, Toninha, aquilo que você falou muito claramente. Está embutido que as políticas públicas emanadas do poder municipal, seja ele poder legislativo, seja ele poder executivo, e o mediador da justiça, elas serão de qualidade. Zé, deixa eu falar. Nós vamos nos apresentar tal e qual, nós não vamos repetir os erros eternos das nossas estruturas burocráticas e das nossas políticas públicas. Eu quero que você fale, porque eu só quero se interessar que essa é a ideia do Paracuru. Você direcionou para o Helder, mas eu queria falar isso. Eu sempre enxerguei esse lugar para a dança de Paracuru. Eu sempre me coloquei à disposição do poder público, seja ele qual fosse, para isso. Eu acho que o poder público, ele e a parte da sociedade Paracuru, eles veem muito esse trabalho como o meu, como a Toninha. Por isso que o discurso da Toninha, a fala da Toninha, eu fico meio resistente a isso, porque eu não queria que fosse um trabalho meu, porque não é. Isso é um trabalho de muita gente junto. Eu sei que eu encabecei, eu sei que eu trouxe minhas ideias, eu sei o meu lugar nele, mas assim, eu acho que essa visão
de algumas pessoas que já passaram pelo poder público, de que esse era um trabalho de um grupo específico de pessoas e que eles às vezes tinham até medo de chegar perto, medo de se apropriar. Às vezes eu chegava e disse, se aproprie disso. Isso é da cidade, isso faz parte da comunidade, isso faz parte da política da cidade. E eu via que as pessoas tinham um certo cuidado, não era desdém. Era cuidado de não participar porque esse trabalho era de um determinado grupo ou de uma determinada pessoa. E é isso que eu quero dizer que não. Esse trabalho é um trabalho das pessoas de Paracuru. Essa é uma cidade que hoje eu estava fazendo a contabilidade para me preparar um pouco para vir para cá. E se a gente tiver Paracuru como uma cidade de 35 mil habitantes, porque essa contagem está defasada, a gente tem de 8 a 10% das pessoas, da população da cidade, que já passou pela dança. Se não passou pela escola de dança, passou pela quadrilha, passou pelos outros grupos de dança, se apresentou como bailarino ou como dançarino para uma comunidade. Então, corpos dançantes. São corpos dançantes. Então, sentiu como é que é fazer isso, sentiu no seu próprio corpo como é que é esse processo. Então, assim, é uma cidade que dança. São poucas as cidades no Brasil que têm esse percentual enorme de quase 10% da sua população que dança. Dança de qualidade. Sim. Fazer uma colocação em cima da fala do Flávio. Eu entendo perfeitamente o Flávio, porque ele está falando, ele fez um texto enorme no Facebook, eu li com muita, uma homenagem a uma mestre sua. E eu disse eu coloquei lá, um mestre reconhece outro mestre. Né, porque essas... não, o nome dela é Flávia. Tatiana Lescova. Eu li também. Pronto, é esse nome aí. Ele estava fazendo uma homenagem a uma mestre. E eu disse que o mestre reconhece outro mestre, porque a Tatiana, ela deve ter visto desde cedo o mestre que o Flávio seria. E esse incômodo do Flávio é justamente isso. O mestre, ele passa adiante o seu conhecimento, ele não morre em si. Então, assim, eu reconheço demais, essa fala do Flávio me incomoda também, porque ele não é eterno. A gente sabe que o trabalho dele é eterno, mas ele, enquanto pessoa, ele não é eterno. E ele tem que deixar esse legado já existe. Né? Esse legado do passar desse conhecimento, ele já fez. E ele precisa continuar. A cidade da dança, ela tem que continuar com o Flávio ou sem o Flávio. Até porque o Flávio não é eterno. E eu vejo, assim, por exemplo, assim, o atual poder público... eu quero falar sobre isso. Aí, cada vez que eu venho aqui, que eu converso muito com ele, a gente se senta nas calçadas, me incomoda demais. Ontem eu estava conversando com a Antônia, me incomoda demais porque existe uma angústia de sustentabilidade dos espaços, da escola de dança, né, da companhia de dança, então, né, de várias ações que existem ali dentro daquele espaço. E há uma angústia muito grande financeiramente, e o poder público e a sociedade têm que entender isso, e que não precisa mais, em cima desse trabalho enorme, né, reconhecido internacionalmente, que não precisa mais de mendigância, sabe? As coisas têm que acontecer de fato. O Flávio não precisa sim alguns projetos, mas a escola de dança, a companhia de dança, ela já é para ser sustentável. Ela tem que ter uma renda, ela é importante e ela tem que pagar os seus. Atualmente, o prefeito Ben, ele tem sido muito sensível a essa nossa conversa, mesmo porque a gente vive um período da história, não é uma coisa da companhia de dança, da escola de dança de Paracuru, é um período histórico no país, onde todas as ações culturais estão sendo desmontadas, né? A gente viu ontem a Lei Rouanet sendo diminuída no seu poder
patrocinar a cultura brasileira. Então, assim, a gente vive esse momento onde a cultura ela está em muita dificuldade de subsistir, e a gente tem levado ao prefeito essa nossa preocupação, e ele tem nos atendido com muita seriedade, né? Com muita humanidade, no sentido de que esse é um trabalho que pertence à cidade. O que é importante é que é o seguinte, a ideia de Cidade que Dança é uma ideia de projeção do futuro de Paracuru, com qualidade, com caminho e com o seu valor que ela tem de agregado, porque vocês transformaram durante 25 anos, 20 anos, toda a juventude de Paracuru. Se você tem 7% da população que nasceu, você vai ver quem nasceu nesses últimos 20 anos, que proporção você não deve ter. Não é que você está contando a população de 35 ou 36 mil habitantes entre adultos e crianças. Paracuru, a cidade que dança. Então você imagina assim, o tamanho da nossa sala. Estivemos como pioneiros. Hoje eu não... quando alguém diz assim, que eu fui bailarina, né? Eu disse assim, tá um pouquinho, o físico tá um pouquinho distante, mas não tem como a gente arrancar. Corre nas veias, né? Fica. Então... E aí eu recordando aqui, ouvindo tudo isso, lembrando de quando eu fui dar aula no estado. Eu ainda estava na companhia de dança e fui dar aula, fui ser professora de artes do primeiro ano da escola profissionalizante, que o pessoal conhece mais como escola técnica, mas é profissionalizante, no São Gonçalo. E aí teve uma visita de um coordenador de Itapipoca, e ele chegou lá e quando ele entrou na minha sala, né, eu estava em aula, e ele disse assim, eu lhe conheço de algum lugar. E eu nunca tinha visto ele, cara a cara eu nunca tinha visto. E ele olhava e ele dizendo, vocês estão perguntando dos alunos o que eles estavam achando, né, da aula e tudo. Aí uma das alunas disse assim, a minha professora é bailarina. Ele falou, a aluna falou aí, eu sabia que eu lhe conhecia. Você é de Paracuru. Então ele já tinha essa referência. Você é bailarina? Eu já lhe conheço. Aí eu disse assim, mas você viu algum espetáculo? Eu vi em Campina Grande. Ele estava em Campina Grande passando férias e nós estávamos dançando lá no espetáculo. Então não foi nem aqui, ele trabalhando em Itapipoca. Aí dali me veio a dimensão. Ele me reconhecia de algum lugar, só que eu não imaginava que seria esse. Quando uma das alunas falou, porque elas tinham muito orgulho, né? Na época eu estava dançando e tudo, elas tinham aquela coisa que eu era professora delas e que eu era bailarina ainda naquele período. E aí ficou isso, né, na minha mente, o quanto nós alcançamos. Ele lá de férias em Campina Grande, ele disse que quando chegou lá que viu que estava no cartaz que ia ter o espetáculo, né? Então era uma companhia de dança de Paracuru, mas que vinha do Ceará, e ele é do Ceará, então ele disse, eu não posso perder, e eu estava lá assistindo, eu disse, que bacana, eu não sabia. E fui fazer um outro momento, fui no conselho de administração, resolver algumas coisas lá de uma das minhas formações, e a pessoa que estava lá fazendo a minha inscrição, ela disse assim, você é de Paracuru. Eu disse isso, aí ela disse assim, eu já ouvi falar demais lá de Paracuru, eu imaginei do carnaval, né? Fiquei pensando, porque assim, eu escutei por muito tempo isso, né? Não tirando essa questão da riqueza que tem dessa manifestação cultural também. Mas me surpreendeu quando ela disse assim, não, sempre teve espetáculo de dança aqui no Dragão do Mar, e eu já vi assim por várias vezes esse nome, o pessoal lá de Paracuru vem dançar lá. E ali eu disse, pois é, aquele pessoal de dança lá, eu estava na primeira formação dos pioneiros, né? Eu faço parte dessa história, que bacana, não sei o que aí, aquela coisa, eu disse, poxa, a coisa mudando, né? Está com mais ou menos uns 4 anos. Então, assim, é a cidade que dança. Não tem como tirar, né? Agora, eu só acredito que, assim como foi falado, a gente, hoje, como eu estou dentro do ramo da educação,
eu vejo que nós precisamos que a nossa cidade também se aproprie dessa, né, compreenda que nós somos a cidade da dança, que ele se aproprie, assim como o professor Flávio colocou, né, que as pessoas ainda têm um certo medo, mas é porque o que a gente não conhece, a gente tem um pouco, assim, fica ali esperando, aguardando, olhando, analisando. Quem se identifica com a arte vai buscar, mas aqueles que ainda não vivenciaram, que não tiveram essa oportunidade, é um novo, e a gente acredita, eu acredito que muitos ainda não vivenciaram. Fosse uma oficina, eu tiro tiro por um momento que eu estou hoje como diretora do SEJA, né, Centro de Educação de Jovens e Adultos, e um dos professores que passaram por lá, ele levou um dia um dos bailarinos da companhia para falar um pouco da dança naquela turma. E assim, a realidade da EJA é um público de jovens e adultos, é um público diferenciado. E ele disse assim, diretora, eu posso trazer... Eu disse Cosme, na época era o Cosme, estava lá. Você veio perguntar para mim, né? E ele levou e eu ouvia o silêncio, porque nesse ano específico era um ano que a gente teve bastante dificuldade em relação à disciplina. Tinha um público bastante complicado e aqueles alunos que eu imaginava, fulano não vai ficar. E eu olhando ali, né, só de rabinho de olho ali na porta, não saiu um aluno da sala. E ali ele mostrou um vídeo, ele fez a fala, deu toda, porque ele é um apaixonado pela dança. Foi uma das primeiras pessoas que nos deu força aqui em Paracuru, né? Foi ele estava como proprietário de uma padaria e tudo que a gente ia fazer, a gente não tinha apoio assim, financeiro. O Cosme estava lá, mandava era um salgadinho para um café, a gente tinha esse apoio, então ele é um amante da dança e ali eu me surpreendi, eu dali da brecha olhando isso, poxa, eles ouviram até o final a palestra, eles assistiram o vídeo, né, e me surpreendeu. Ela viveu essa cena. Nós fomos certa vez convidados a nos apresentar em Paris. Paris, a França, é o centro cultural do mundo, né? Nós, uma companhia de dança do interior do Ceará. E a gente chega naquela cidade de uma forma muito humilde, muito conscientes de que a gente vinha de um país do terceiro mundo, que a gente era um lugar do Nordeste, então a gente tinha um valor que a gente levava e que a gente era consciência disso, mas a gente tinha consciência de que aquele lugar é um lugar grandioso demais, né, talvez para nós. E nós fizemos 2 apresentações em frente ao Museu d'Orsay, que é um lugar privilegiado da cidade, e no terceiro dia nós estávamos de folga. E eu levei os meninos para dar uma volta na cidade, né, após os espetáculos, não tínhamos mais compromisso. E num determinado momento nós fomos passear no Bateau Rouge, porque pelo rio Sena dava para eu mostrar os monumentos históricos da cidade de uma forma mais fácil. Quando nós fomos comprar os nossos ingressos, no guichê do Bateau Rouge, eu falei para a moça que eu queria 8 ingressos. E ela estava com a cabeça baixa, na hora que ela levantou, os meninos todos estavam atrás de mim. E ela olhou e disse assim, eu vi vocês dançando ontem, vocês são maravilhosos. E eu olhei para ela, eu olhei para os meninos, eu não acreditava no que eu estava escutando, porque a gente ser reconhecido num outro dia, num outro lugar completamente. A gente estava, quem conhece Paris, a gente estava em frente ao Museu d'Orsay, que é ali do outro lado do Sena, do Louvre, e a gare do Bateau Rouge fica do lado da Torre Eiffel, então é um lugar longe, né? No outro dia. Então isso foi quase você pode dizer isso de novo que eu quero gravar, porque isso é inusitado na minha cidade. Então assim, para você ver que o nome de Paracuru, como a gente consegue levar esse nome, né, através da arte, através da dança, porque como a gente se esmera, a gente se esforça muito para ter essa coisa da qualidade.
Eu acho que sempre foi o que norteou o nosso trabalho. Eu não quero ser uma companhia de dança, como eles diziam antes, de uma cidade do interior. Antes de Paracuru, eles separavam as companhias de dança do interior e as companhias da cidade. E que depois de Paracuru isso acabou, porque a companhia de dança de Paracuru ela tem uma qualidade, ou se não igual, superior às que tem nas outras. Coincidência de estarmos aqui nessa cidade, vivendo a cidade, e temos projetos, né, semelhantes, no nosso caso, o projeto de rádio, porque a Marasú não é simplesmente uma frequência radiofônica, ela é um projeto que visa transformar a vida das pessoas daqui e de promover, estimular o desenvolvimento desse nosso ambiente, desse nosso território. Dada essa coincidência, a gente sempre abraçou as ideias da dança na cidade, segundo a percepção do que essa ideia trouxe para a cidade. São já quase 20 anos em que a escola contribui sobremaneira para a transformação desse nosso território. Mais recentemente, nós pudemos constatar que o mundo da dança, no Brasil pelo menos, tem percebido o Paracuru como esta referência topográfica para a dança. E mais ainda, dadas as experiências feitas no nosso programa Paracuru, Minha Terra, Minha Gente, em que o Zé do Vale coloca a sua dedicação e a percepção dessa importância da dança e seus personagens, e a insistência desse tema, né, dentro deste programa, né, histórico, né, que objetiva registrar os personagens da história da nossa terra, tema dança, nós percebemos que já estava em tempo da gente evoluir um pouco e criar um espaço dentro da programação, dentro da grade da Rádio Marasú, para valorizar essa temática. Daí a criação desse programa, né, que obviamente não é ideia plenamente minha, senão que ela é concebida, né, por esses esforços todos e essas mentes, né, que se dedicam, né, a reconhecer e a amar e criar, né, os momentos oportunos para a cidade, é que a gente está inaugurando esse espaço como programa de rádio. Privilégio que nós tenhamos dado ao longo do nosso tempo de rádio, e principalmente que o Paracuru, Minha Terra, Minha Gente, né, tem dado à dança, tem despertado os fazedores de dança, as academias, né, e aqui eu me refiro à academia como um instituto cognitivo, né, do conhecimento da dança, e também os grupos de dança do Brasil, para essa história de uma rádio estar abrindo espaço para falar da dança, sua história e a sua gente. Então, o que nós estamos inaugurando agora, para a felicidade nossa, e que com certeza terá também reflexos para a consolidação dessa inspiração de Paracuru, a cidade que dança, no sentido de que muita coisa surgirá daí, e ao mesmo tempo essa referência de lugar da dança poderá contribuir para o engrandecimento dessa arte no país. Então que sejamos felizes, né? E a Rádio Marasú já está profundamente feliz com a inauguração desse momento. Estaremos então toda semana oferecendo ao nosso povo, destinatário primeiro, mas também a toda a dança do Brasil, esse momento
momento que eu considero extraordinário de crescimento, de enlevo, né, e de felicidade. Para quem dança e para quem dela, né, se aproveita como instrumento de felicidade. Fala que eu acho que esse programa é uma resposta da nossa cidade a um certo interesse que o Brasil já experimenta, Helder. O Festival de Dança de Joinville é considerado como o maior festival de dança do mundo. Está no livro dos recordes do Guinness Book como o maior, aquele festival que reúne o maior número de pessoas de dança. E esse festival, ele ao longo de cada edição, ele edita um livro sobre assuntos diversos de interesse da dança. Em 2 deles, está lá Paracuru, está lá em nossa escola de dança, em 2 edições diferentes. Que é um fato inédito, assim, eu não vejo na história dessas publicações o interesse que eles tenham tido por uma outra entidade. Tá? Eles não fizeram 2 programas sobre a São Paulo Companhia de Dança, por exemplo, eles não fizeram 2 livros sobre outros cursos de dança. E nós estamos lá em 2. Um sobre a nossa pedagogia e um sobre o nosso projeto social. Então, assim, eu acho que o que a Rádio Mar Azul está fazendo aqui é mais ou menos isso, esse tipo de reverberação. O Festival de Joinville, eles nos joga para o Brasil inteiro, até para o mundo, porque esses livros são distribuídos, né? Eles, além de físico, eles também estão online no site do festival. E também o festival tem uma rádio, né, que durante todo o festival ela funciona para a cidade de Joinville e também com uma frequência que você possa usar pela internet. Todas as vezes que eu vou ao festival eu sou convidado a ir nessa rádio. Todas as vezes eles têm uma curiosidade enorme de saber como é que é a dança feita em Paracuru. Eles têm uma curiosidade enorme dessa cidade que tem um programa de rádio sobre dança, né? Isso é algo que é inédito no mundo. Não existe um outro lugar que tenha esse canal que a Rádio Mar Azul nos lança, nos dá para falar diretamente com as pessoas da cidade sobre dança, né? Às vezes parece um assunto difícil, sofisticado, intelectualizado demais, mas aí às vezes você vai escutar e você descobre que aquilo ali faz parte da sua vida, do seu cotidiano, porque você é morador da cidade, você tem aqui uma escola, você tem aqui uma companhia de dança, e que aquilo você vai para a praça e você partilha daquilo. E você descobre que não, que aquilo é popular, que a Rádio Mar Azul, que como qualquer rádio, é um veículo popular de comunicação, ela não está trazendo algo sofisticado, não. Ela está trazendo algo que faz parte da nossa...
E o tempo passou tão rapidinho e o programa está chegando no fim. Só gratidão, agradecer a todos que participaram desse programa, a professora Antônia Xavier, a Wanda e o Roberto Dietz, a Tatiana Alves, a Miliane Moura, a Cláudia Leitão por fazer um diagnóstico tão profundo sobre as potencialidades da nossa terra, ao Helder Gugel por abrir esse espaço na Rádio Mar Azul para um programa com dança, para as pessoas que dançam e para aqueles que gostam de dança. Mas agradecer principalmente a você que nos assistiu hoje até aqui e te convidar para novamente, no próximo sábado, estar aqui na Rádio Mar Azul para mais uma vez o Paracuru, Cidade que Dança.